Bitcoin hoje, as criptomoedas, altcoins, todos os mercados tradicionais começaram o dia com uma queda assustadora hoje, só que tudo isso vem por um motivo que é a inflação americana que veio acima do esperado. A gente vai ver qual o impacto disso tudo nesse exato momento e se a situação realmente chegou no estado crítico. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Então olha só, nós temos hoje o Bitcoin logo nessa manhã caindo 4%, mas em comparação com o S&P 500 que caiu 1,5%, não tá muito assustador assim. Só que, na verdade, a gente precisa enxergar, antes de analisar gráfico, a gente precisa ver qual o motivo desse início de dia turbulento que nós estamos tendo. E o CPI, tá? O Consumer Price Index, se eu falei certo aqui, seria a inflação americana na ótica do consumidor, se ela tá acima ou abaixo do esperado. E, cara, praticamente todas vieram acima do esperado. Pra gente ter uma noção, todos esses dados aqui saíram mais ou menos aqui 9h30 da manhã, por isso que, cara, do 9h30 o mercado já começou a dar uma bagunçada total. Só que o que aconteceu nesse exato momento? Cara, quando a gente teve essa inflação aparecendo, nós tivemos aqui o S&P 500 caindo fortemente, o ouro caiu também, o próprio Bitcoin também caiu, mas você pode fazer uma correlação e os outros mercados foram de certa forma mais violentos e o Bitcoin está se mantendo muito bem nessa região de preço, como a gente vai ver logo, tá? Por enquanto eu preciso do seu like, que é muito importante nesse exato momento saber se você está gostando ou não desse nosso novo formato de vídeo, então muito obrigado. Olha só, temos o euro caindo, só que na contramão nós temos o que? O dólar subindo, tá? A gente tá vendo o dólar aqui indo buscar o topo anterior. Quando isso acontece, a gente tem uma tendência de alta majoritária acontecendo. Logo, se o dólar ganha valor, os mercados voláteis perdem valor, mas a gente tem alguns paradoxos acontecendo nesse momento, porque o mercado tá caindo, a gente precisa analisar e você vai concordar comigo no final, tá? Agora é o seguinte, tudo bem, todos os mercados estão caindo, assustados, mas o que aconteceu de fato? Nós tivemos, dentro dessa inflação na ótica do consumidor, nós temos vários setorezinhos. Eu não vou especificar cada um para vocês, mas, cara, na maioria deles a gente teve pelo menos os mais importantes. Como você está vendo essa barra laranja, ela veio acima do esperado na grande parte. Então isso aqui, cara, mostra pra gente que o Federal Reserve, Banco Central Americano, cara, tá um saco esse negócio de correlação com o mercado, negócio de inflação toda hora Fed, eu sei, tá? Mas quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de todos os mercados. E o mercado de criptomoeda, ele, cara, dentro dele tem dinheiro de muita gente grande. Essa gente grande não investe como você só em criptomoedas, eles investem em tudo. Então, cara, se tem uma turbulência ali na macroeconomia, eles vão influenciar diretamente o investimento em cripto. Então você já sabe com a volatilidade que isso entrega. Então não reclame desse momento, a gente só precisa entender em vez de reclamar, tá? Então o que está rolando? Como tudo veio acima do esperado, isso foi criado aí no mercado uma onda de pessimismo total. E cara, é sempre o mesmo padrão. Quando a gente tem isso acontecendo, os mercados eles fazem o quê? Eles derrubam instantaneamente. A gente tem o sinal negativo que o mercado tá completamente precificado para cima, está tudo muito inflado. Então começa a falar crise, recessão, estouro de bolha, e o que acontece logo depois? O mercado começa a voltar para a parte racional. Quando a gente tem esse momento acontecendo, ninguém pensa em nada, só pensa em vender e se livrar de problema, esperando mais queda. E chega um momento agora que o mercado dá uma desaquecida, você realmente aqui é o cenário ideal para você fazer uma análise perfeita, tá? Então olha só, no gráfico de uma hora do S&P 500, olha isso aqui, tá? Isso aqui que eu tô falando com vocês, que é a parte do medo. A gente tem o medo instaurado e logo depois a racionalidade e o arrependimento da maioria das pessoas que venderam, tá? Com isso aqui, entenda o seguinte, o S&P 500 ele acabou de entrar numa região muito perigosa porque ele simplesmente está rompendo qualquer tipo de suporte que possa segurar pra gente uma tendência saudável de alta, tá? E uma possibilidade de reversão, o que está completamente fora de cogitação nesse exato momento, até porque ele perdeu este fundo anterior aqui dos 3.600. Então perdendo isso aqui, insistindo nessa queda, a gente tinha feito o que antes, tá? A gente fez um rompimento falso aqui, depois a gente desrompeu essa região, fizemos uma armadilha de urso aqui. A partir do momento que rompeu isso aqui, muita gente esperou que daqui ia para baixo, ele foi para cima, fez uma armadilha e logo depois ele entregou outra armadilha em cima de uma armadilha, e a gente tá dando continuidade à tendência de baixa em uma região não muito importante, não muito legal pra gente nesse momento, pra ser sincero, tá? Então olha só, o próprio Bitcoin, seguindo essa linha, como o S&P está com um cenário muito pessimista, o Bitcoin também está seguindo essa mesma linha, mas aqui a situação é completamente diferente, tá? A gente já tinha conversado da importância
que essa região dos 18.999, 19.000 e 19.500 é importante para gente. Você pode ver de cara aqui pela concentração de volume o quão importante essa região. Eu vou até marcar aqui, ó, você pode ver 19 mil dólares, 18.999 até 19.500, onde você tem esse aglomerado aqui de volume que tá nesse exato momento a nossa POC, tá? O nosso ponto de controle, que é o ponto máximo ali de aglomeração de volume. Beleza. Entendendo isso, cara, a gente partindo para baixo, o que vai significar? Quando a gente tem alto volume aqui, a gente pensa comigo, tá? Nós tivemos muitas compras, muitas vendas, muito volume negociado nessa região aqui. Perfeito. A partir desse momento a gente pensa o quê? Qual foi a maior ação das pessoas? Foi compra ou foi venda? Se foi compra, a gente pode esperar o seguinte, que eles entreguem uma valorização para cima e aí sim eles possam vender aqui em cima no lucro. Não faz sentido você ter uma região gigante como essa com volume grande de acumulação, sendo que o objetivo é derreter mais o preço. Então não faria muito sentido você fazer uma acumulação para o mercado cair e todo mundo ficar no prejuízo. Então a gente precisa entender que nesse exato momento a gente está sujeito a tudo, principalmente estamos no mês de outubro e você está falando que vai ter alta? Não, tá? Calma, entenda comigo aqui. Como os mercados eles estão precificados para queda, o S&P 500 não está com um cenário muito bonito, tem muita gente aí que está vendo toda a situação como uma oportunidade. A gente sempre na queda a gente vai ter gente olhando, buscando pechinchas, buscando oportunidades, promoções, descontos nas ações e principalmente ações, tá? O S&P 500 ele relaciona diretamente o preço de ações, empresas e cada empresa ela tem um valor, tá? Ela tem um valor que pode ou não corresponder à cotação dela, então você tem que ficar completamente esperto nisso. Quando você vê uma empresa valendo muito menos do que realmente ela entrega, do que ela vale mesmo, tem de valor, não de preço, a gente tem uma promoção acontecendo. E nessa ótica a gente tem o seguinte, tá? A gente está vendo insiders, pessoas donas das próprias empresas, sócios, fazendo compra das próprias ações. Então, peraí. Você está me falando que nesse momento de caos, de queda, tem muita gente comprando a própria ação. É a mesma coisa de você ser o dono do Bitcoin e confiar no seu projeto e falar assim, não, cara, isso aqui é completamente valioso, isso aqui vai subir. E tá muito barato do que realmente ele entrega e você conhece a sua empresa porque você é dono daquilo. Então você compra e fala, não, isso aqui tá muito no preço. Então é exatamente isso que a maioria dos insiders, pessoas grandes aí, donas de mercados, estão fazendo. Então a gente tem que se atentar nisso e entender que a gente já tinha conversado antes. Outubro é um mês positivo para os mercados, tá? Tende a ter, historicamente, uma formação de fundo. Então o que a gente falou, né? A gente poderia ter uma queda no mercado e aí sim uma formação de fundo para a partir daí o mercado começar a criar uma mini tendência de alta, lembrando, tá? A reversão agora está fora de cogitação, a gente está sujeito a altas, até porque final do ano a gente pode ter sim um período positivo para os mercados nesse exato momento. Então a partir do momento que está tudo muito caótico, eu sei que o medo que está se instaurando no mercado está só crescendo, a situação não melhora de forma alguma, mas isso não significa que a gente vai sair derretendo loucamente a partir desse momento, porque o mercado está demonstrando força nesse ponto. Até porque o Bitcoin ele perdeu aquela zona que a gente conversou, essa zona volumétrica, partindo para baixo agora ele está batendo no próximo suporte ali, 18.500. Perdendo essa região a gente vai direto para os 17.600, onde é o nosso fundo máximo que a gente alcançou nessa tendência. Então fiquem completamente espertos. E cara, chegando a partir desse momento, pegando os 17 mil, o mercado deve demonstrar algum tipo de força, a não ser que o mercado entregue um caos generalizado, a situação se escale da pior forma possível, não só no Bitcoin, mas para o mercado tradicional também, tá? Agora, o que aconteceu ontem, muito importante a gente entender, que nós tivemos um adiantamento dessa queda pelas altcoins. As altcoins começaram a madrugada aí caindo bastante antes do Bitcoin. O Bitcoin estava bem neutro, enquanto as altcoins já estavam caindo bastante. Para você ver que eu até postei nos stories, tá? Falando que, cara, isso aqui é perigoso pra gente, isso aqui não é um comportamento legal e as pessoas estão muito assustadas. Isso mostra como o mercado está assustado e esperando mais queda. E é nesse momento que o mercado tende, ó, dar uma virada de chave. Não estou falando de novo de reversão, mas estou falando de
forças compradoras defendendo suportes, que é o que acontece quando o mercado está precificado para baixo. No próprio Bitcoin, a gente vai no gráfico semanal, a gente ainda se encontra aqui bem abaixo da região dos 50 pontos, 40, 30 pontos do RSI, quase na região de sobrevenda, enquanto se a gente pular para o S&P 500 a situação também se assemelha, tá? A gente está mais para o lado sobrevendido do que para o lado comprado, e no curto prazo todos os indicadores estão tendendo a sobrevenda, o que é importante a gente entender que o mercado vai demonstrar uma certa força. Mas em um panorama geral nós temos sim o Bitcoin demonstrando mais interesse de força compradora do que o S&P 500. O Bitcoin está defendendo muito bem esse range, lembrando, tá? Apesar do Bitcoin estar caindo, tá subindo às vezes, a gente precisa entender que dentro desse panorama geral nós estamos dentro de um range gigantesco. A gente pode botar esse range agora nos 18.500 e acima dele os 24.000. Então a gente, dentro dessa região, a gente ainda se encontra dentro de uma lateralidade que começou já faz aqui 120 dias. Então nós temos 120 dias que estamos andando de lado no mercado de cripto. Ou seja, cara, por enquanto, até a gente não perder esses extremos, a situação permanece a mesma. Expectativa de defesa de ambos os pontos. O mercado cai, o mercado vai demonstrar força compradora para defender o suporte. O mercado sobe, ele vai demonstrar força vendedora para defender essa região e assim ele tende a continuar até o momento que a gente vai ter alguma definição. Lembrando que fake outs estão completamente dentro do nosso jogo desse momento. O que são fake outs? São rompimentos falsos. Assim como a gente viu nessa região da POC, tá? Dos 19 mil dólares e 19.500, a gente teve vários rompimentos falsos. Então essa zona aqui do meio que eu vou marcar para vocês, é a zona que nós temos a maior concentração de volume. Beleza. A partir do momento que a gente começa a fazer rompimentos falsos, você pode ver que o mercado não conseguiu durar muito tempo fora. A maioria das vezes ele fez rompimentos falsos, aqui ele ficou brigando bastante, mas no geral ele ficou dentro dessa região. Agora que a gente desce esse range e desce um pouco o suporte, o mercado também vai defender. Lembrando, ainda é o dia que teve rompimento, esperem alguma resposta do mercado e nunca tomem ações, tá? Baseadas no início do dia. Cara, principalmente informação macroeconômica saindo como sai, o mercado fica muito irracional e você consegue ver isso claramente por esse gráfico. Então, só tome cuidado, tente agir racionalmente, entendendo que o mercado, beleza, ele entrega queda, podemos ter um crash, podemos, mas, cara, no meio disso tudo a gente vai ter armadilha, a gente tem muito interesse dentro, temos muito dinheiro rodando. Então, cara, não se desespere, é só isso. Pense, faça uma ação baseada em estratégia que você vai ter mais sucesso. E olha só, tá? Se você quer uma corretora confiável, eu vou deixar o link aí embaixo para você criar sua conta na Fimex. Eles estão com Pix instantâneo e taxa zero de depósito, tá? Então, cara, tem uma promoção rolando, se você deposita e faz um trade de pelo menos $1, você já participa e tem a chance de ganhar aí, tá? Um PlayStation 5 e um iPhone 14. Então, essa promoção tá quase no fim, mas ainda dá tempo de você participar, porque ela é exclusiva para você. Primeiro link da descrição, você já participa disso aí. Tamo junto, forte abraço e é nóis.